Bem, vamos falar sobre ferramentas de corte em relação à sua segurança, uso e manutenção. Então temos aqui três tipos diferentes de machados. Vamos nos focar na sua dimensão. Como é óbvio, no machado mais pequeno é necessário aplicar mais força do que no machado maior para atingir o mesmo objetivo. Mais fácil de transporte, cabe dentro de uma mochila, mais complicado de colocar numa mochila pequena. Aqui deste lado temos os serrões, temos uma serra de arco, uma serra dobrável, de fácil transporte, mais complicado de transportar. Conseguimos cortar tarolos de maior dimensão, mas aqui o mais pequeno cobre todas as necessidades das nossas atividades escotistas, pois não vamos cortar tarolos mais grossos que isto, que dá para fazer qualquer tipo de construção, ou então de cortar lenha para uma fogueira. Por fim, temos as facas de mato. A preferência pela faca de mato é porque é uma ferramenta de corte de lâmina fixa, é versátil, serve para prepararmos a comida, cortar lenha, dá para cortar sisal, para fazermos tudo aquilo que é necessário, mais robusta e mais fácil de manter. Temos aqui para no uso da manutenção duas pedras. Uma pedra molhada, que para o seu uso é necessário muita água, e depois temos a pedra seca, uma DAC3. Agora iremos falar sobre a segurança no transporte do machado. O machado transporta-se sempre com a lâmina virada para a frente e quando o entregamos, colocamos a lâmina na horizontal sempre virada para fora. Eu recebo com a mão contrária para evitar acertar nas pernas se o largar. Relativamente ao transporte e segurança de um serrão, deverá o mesmo andar sempre com a sua proteção na sua lâmina e deveremos utilizar em forma de arco sobre o nosso ombro. Ou como alternativa, da mesma forma que o machado, poderemos transportá-lo sempre com a lâmina virada para a frente e na sua passagem, colocando na horizontal, passamos ao nosso colega. Sobre a faca de mato, deverá estar sempre colocada na bainha, retiramos apenas para utilização e na passagem, com um simples movimento, entregamos ao nosso colega. Na utilização das ferramentas de corte, devemos ter sempre uma área de trabalho identificada. Esta área deve estar livre de pessoas e é uma coisa tão simples como ter um tarolo para apoio. Vamos começar pela utilização do machado. O machado pequeno, por ter um cabo mais curto, é mais perigoso. Quando utilizamos, devemos estar sempre mais próximos do chão e temos de ter em conta que, ao utilizar este machado, a probabilidade de acertarmos no nosso corpo é grande. Por essa razão, quando formos cortar, devemos cortar sempre na diagonal para fora, isto é, desta forma, sempre sobre a linha do tarolo de apoio, para maximizar a força, e tendo o cuidado de não aproximar o nosso corpo da linha de corte. Portanto, se eu falhar aqui, o machado vai passar ao meu lado e não bater no meu corpo. Isto já não acontece com o machado maior, que ao utilizar, se eu falhar aqui o corte, a probabilidade dele bater diretamente na terra é muito maior, desta forma. Se for, vai ao chão. Bom, vamos agora demonstrar-vos como é que se utiliza o serrão para cortar madeira. Para isso estamos novamente de volta à nossa área de trabalho. Vamos utilizar o nosso tarolo novamente para apoiar a madeira que queremos cortar. Temos sempre de ter a certeza que a madeira fica bem segura, de forma a não fugir. Temos de ter em conta que, ao utilizar o serrão, devemos cortar sempre deste lado. Isto porquê? Se começarmos a cortar da parte interior, à medida que vamos cortando, a madeira vai fechando, o que dificulta ainda mais o corte. No entanto, ao cortar deste lado, não podemos cortar muito para fora, porque senão a madeira fica muito instável. Por isso, devemos tentar centrar o corte o mais possível. O nosso joelho deve ficar em linha com o tarolo, de forma a que não ocorra nenhum imprevisto que nos magoe, e vamos segurar aqui neste lado, para dar ainda mais estabilidade, e cortar o mais paralelo ao chão possível. Isto é como se deve utilizar uma destas serras dobráveis. Relativamente à serra em arco, temos de ter em atenção que tem de ser, uma vez mais, o mais paralelo possível, porque na diagonal
vamos acertar no chão, que vai dificultar o corte. No entanto, a única diferença que fazemos aqui é que devemos segurar sempre deste lado, por dentro do arco. Isto porquê? Porque se a serra saltar, não nos acerta. Se tivermos com a mão aqui, arriscamos a ficar sem um dedo. Por isso, de forma correta, assim, que se fugir, não acontece nada. Em alternativa, se por acaso ocorrer irmos para campo e não termos um tarolo para nos dar apoio, temos sempre uma técnica para fazer o corte. Sempre bem apoiada, de forma a não fugir, sendo que vamos cortar assim deste lado, uma vez mais, que é para não nos acontecer nada que nos traga a atividade. E é assim que se utiliza um serrão em segurança. Bem, agora no uso da faca de mato é preciso ter atenção a questões importantes. Quando nós cortamos com uma faca de mato, devemos estar a afastar a lâmina ou o ângulo de corte fora do triângulo de morte. E esse triângulo de morte vai entre os joelhos e as nossas virilhas, ou então dos nossos ombros aos nossos órgãos internos e ao ombro. Porquê? Porque aqui passam as artérias principais e que são as áreas perigosas. Portanto, nós temos que manter sempre o corte para fora. Para fora, para o lado, é a melhor forma e com segurança. Primeiro que vamos aqui fazer, vamos limpar este ramo. Então posso fazer em pé, posso para fora, ou então estando sentado, posso limpar aqui, rodar. E quanto mais afiada estiver a faca, menos força teremos de aplicar no nosso corte. E isto é a primeira utilização da faca de mato. Ok, na outra utilização da faca de mato, neste caso nós vamos querer fazer uma estaca. Como é óbvio, eu posso utilizar um machado para fazer uma ponta e é muito mais simples, só rodando o pau e tenho uma estaca. Mas se eu quiser fazer com uma faca de mato, também é possível. Então o que é que eu faço aqui? Eu vou colocar este Vzinho aqui da minha mão aqui neste osso, ou seja, fico com o punho bem seguro. E o que é que eu faço? Eu só vou então puxar, e estou a utilizar a minha mão, que está bem fixa, e só tenho que ir puxando e vou fazendo. E desta forma também pode ser utilizada para fazer lascas, como fizemos para a fogueira. Portanto, com o machado, que o machado é apropriado para esta tarefa, mas a faca de mato, e devemos cortar sempre junto à questão do punho. E já tenho então uma ponta afiada para, se for necessário, fazer uma estaca ou uma espetada. Agora vamos falar sobre a utilização das facas de mato. Neste caso nós vamos querer cortar esta pequena vara, que pode ser necessária para fazermos uma extensão ou uma colher de pau. Então tiro aqui a minha faca. O que é que eu vou fazer? Vou baixar a árvore. Tem aqui esta área onde está a ser feita toda a tensão. Então eu vou com a minha lâmina ao longo do veio quebrar este ponto. E desta forma vou ter um corte limpo. Posso baixar para o outro lado, afastar-me da direção da lâmina e pronto, já temos então a nossa
vara e eu agora vou querer cortar apenas aqui deste lado e aqui, porque quero fazer a extensão para a minha colher de pau. Para isso eu vou colocar desta forma, vou querer utilizar os músculos mais fortes que eu tenho, que são os das costas, e vou criar esta tensão e vou só puxando, fiz um corte limpo, do outro lado a mesma coisa. Estou aqui junto ao nó, é mais difícil. E tenho dois cortes limpos para então fazer a extensão da nossa colher de pau. Não há problema de cortar as acácias, pois elas são uma praga. Bem, agora vamos falar sobre a manutenção e proteção das ferramentas. Vamos falar sobre as duas pedras que tínhamos falado inicialmente, a pedra d'água, a pedra molhada e a pedra seca. Ambas têm, esta aqui tem duas cores, é esta mais escura que retira mais material da lâmina, a pedra mais clara para dar um fio mais fino e dar o retoque final. Nesta pedra, que é a pedra seca, tem uma parte de diamante que retira mais material e a parte de cerâmica que vai dar o fio final. Utilizando ambas as pedras, ou com machado ou com uma faca de mato, nós podemos sempre acabar com um polimento que deve ser feito com uma tira de couro, que pode ser feito com o cinto de escoteiros, e este polimento vai remover as microfissuras que estão no fio e assim dá um acabamento melhor, porque quando formos cortar a seguir, essas fissuras podem ser o ponto fraco para para tornar-se uma fissura maior. Portanto, estes são os cuidados ou as pedras que podem levar. Como é óbvio, esta é mais para sede, esta é para levar para campo. Há pedras maiores, esta é a DSC3, há uma DSC4, que é uma maior que dá para utilizar para machados e para o tipo de ferramentas. Qual é o segredo então para afiar um machado ou uma faca de mato? Para fazer uma manutenção simples é seguir o ângulo já existente, ok? Tanto na faca de mato, que já tem um ângulo, e como no machado. Portanto, a manutenção simples que nós temos sempre de ter após atividades ou antes da atividade, garantir que o machado está afiado, que a faca de mato está afiada. Como é óbvio, para danos maiores, a técnica terá que ser mais especializada. Se tiverem bocas, ou seja, aberturas no vosso fio, ou até mesmo bocados de material que tenham partido do fio, aí já é uma reparação mais exigente. Portanto, simplesmente é seguir o fio já existente. Podem fazer assim, em formato de rotação, ou então podem colocar em cima de um tronco, pode ser aqui, e podem fazer, tendo sempre atenção aos vossos dedos. Como é óbvio, a DC4 é maior, dá mais área para afiar. Como a faca de mato, é muito mais simples. Podem fazer assim, podem fazer desta forma. Se for mais agressivo, podem fazer, mas sempre seguindo o ângulo que a faca já tem. Na sua proteção, esta tem uma proteção que dá para pôr no cinto, okay? Que já veio de origem. Caso não tenha, podem pôr com um couro ou um pouco de cartão aqui à frente e depois no final com um pano ou um cartão com uma espia, proteger a lâmina. Okay. É sempre importante, depois de afiarmos a nossa faca ou o nosso machado, pôr uma lubrificação. Pode ser vaselina, pode ser óleo de máquina, mas nunca óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha tem sal e vai entrar nas microfissuras e vai oxidar
e danificar a vossa lâmina. Portanto, utilizem óleos apropriados para lubrificação. Por outro lado, temos aqui o serrão do dobrável, que a manutenção é só garantir que os vestígios da madeira não ficam na lâmina e guardar. Com o seu uso, que ainda vai demorar alguns anos até isso acontecer, se os dentes ficarem danificados, é sempre possível comprar uma lâmina subselente, tiramos este parafuso e substituímos a lâmina. Não há manutenção possível a não ser manter a lâmina limpa. E se necessário, lubrificada. No caso aqui do nosso serrão de arco, vocês têm aqui dois tipos, há dois tipos de lâmina. Esta é para madeira seca, que tem os bicos todos no mesmo formato. Para madeira verde, tem estes bicos em triângulo, mas entre cada um deles tem um bico, uma ponta que tem dois bicos. Neste caso, cada um destes bicos está um para cada lado, para quando nós estamos a serrar, empurrar ou a polpa verde ou então a serradura que está dentro do corte. É possível manter a lâmina. Podemos pegar numa lâmina de ferro e ir limar cada um destas pequenas lâminas que aqui estão. É um trabalho desnecessário, porque trocar uma lâmina destas, que nos custa 2 euros, 3 euros, não vale a pena o esforço. É só garantir que na nossa sede temos lâminas de substituição, e quando virmos que ela já não está a cortar, então aí trocamos de lâmina, é muito mais fácil. Mas se tiverem uma atividade de uma semana, é sempre pegar no multitool, pegar nestes bicos, pôr um para cada lado, e se for necessário afiar, mas isto só mesmo em caso de extrema necessidade. Não vale a pena o esforço, digo já. Com proteção, é tirar a lâmina, desmanchando por este lado. Podem colocar aqui, neste caso, o exemplo que temos, há umas proteções de plástico que são apropriadas para isto, mas podemos pegar numa câmara de uma bicicleta e colocá-la aqui. Okay. Podíamos também pôr uma mangueira cortada e, em último caso, podemos sempre enrolar um pano à volta outra coisa importante, isto tem dois buracos. Quando a lâmina começa a ficar laça, podemos ir ao buraco mais no interior para criar então mais tensão. E já está. Temos então como proteger e manter as nossas ferramentas de corte. Dicas importantes: nunca deixar as vossas ferramentas espalhadas no chão, nunca fazer cortes a bater na areia, porque a areia vai criar fissuras nas vossas lâminas. Não arrumar o material molhado, porque ele vai oxidar. Nunca espetar machados e facas de mato nas árvores, ok? Não se esqueçam que somos escuteiros e que temos que preservar a natureza.